Olá, queridos alunos, eu sou o professor Sérgio e o assunto da aula de hoje será aminoácidos. Essa aula foi dividida em duas partes. Hoje veremos a primeira parte, aminoácidos. Mas antes de iniciar a aula, de prosseguir exatamente com a aula, eu gostaria de fazer duas perguntas a vocês. Primeiro, alguém sabe o que é glutamato sódico? Bem, como nós podemos ver nessa imagem, o glutamato sódico ele é um aminoácido e veremos a definição de aminoácidos para que possamos considerar essa molécula como aminoácido. Mas de antemão posso adiantar para vocês que aminoácido é qualquer molécula que apresenta um grupamento ácido, carboxílico e um grupamento amino. O glutamato sódico é um sal encontrado em diversas proteínas e que dá sabor àquelas proteínas, que dá o sabor característico da alimentação com proteína. Pensando nisso, os pesquisadores isolaram o glutamato sódico e utilizam ele como um tempero muito conhecido que é o Ajinomoto. Ajinomoto é um tempero que consegue dar um sabor melhor às alimentações e que é um aminoácido extraído das proteínas. A segunda pergunta é: alguém sabe o que é aspartame? Bem, aspartame, acho que a maioria de vocês deve saber, é uma molécula utilizada como adoçante em diversas marcas comerciais, mas se nós olharmos a molécula, aspartame nada mais, nada menos é do que um dipeptídeo, ou seja, dois aminoácidos ligados um ao outro através de uma ligação peptídica. O primeiro aminoácido é o ácido aspartico e o segundo aminoácido é a fenilalanina modificada com o grupamento metil nessa posição. Então, a metilfenilalanina com o ácido aspartico. Esse dipeptídeo tem a característica, ou tem a propriedade de estimular as papilas gustativas no sentido de torná-las sensíveis ao sabor doce do aspartame. Bem, nossa aula de hoje seguirá o seguinte roteiro. Inicialmente, veremos quais as funções dos aminoácidos nos sistemas biológicos, quais as características gerais dos aminoácidos, como é numerado os aminoácidos, o que significa centro quiral, como é dada a nomenclatura dos aminoácidos, qual a classificação dos aminoácidos, os tipos de aminoácidos de acordo com as moléculas que se encontram na sua cadeia lateral, quais os aminoácidos que não são muito comuns de se encontrar em proteínas, ionização dos aminoácidos e vamos concluir essa aula com a curva de titulação dos aminoácidos. Então, os aminoácidos eles têm diversas funções. Os aminoácidos, como nós falamos no início da aula, são moléculas que apresentam um grupamento ácido. E esse grupamento ácido, nós veremos ainda nessa aula que muitas vezes elas se ionizam, carregando-se, portanto, com carga negativa. Além do grupamento ácido, os aminoácidos também possuem um grupamento amina, que muitas vezes, dependendo do pH, também se ioniza, produzindo uma carga positiva. Além desses dois grupamentos químicos, um grupo ácido, um grupo básico, os aminoácidos possuem também uma cadeia lateral. Essa cadeia lateral, esse grupo R aqui, é o que caracteriza cada tipo de aminoácido. Então, todos os aminoácidos possuem carboxila, todos os aminoácidos possuem grupamento amina. Mas a cadeia lateral de cada aminoácido é diferente. Além desses três grupamentos, os aminoácidos possuem um carbono que interliga o grupamento ácido, o grupamento amina e a cadeia lateral. Esse carbono é chamado de carbono alfa e ligado ao carbono alfa um hidrogênio. Quais as principais funções dos aminoácidos? A primeira delas, a primária, na verdade, é a formação de um polímero chamado de proteína ou chamado de peptídeo. Isso vai depender do tamanho da cadeia. Então, esses aminoácidos eles se ligam uns aos outros através de uma reação de desidratação, produzindo um polímero chamado proteína, e a ligação entre um aminoácido e outro é chamada de ligação
peptídica. Além de formação de polímeros, os aminoácidos isoladamente podem ter funções biológicas. Dentre elas, é a função de transmitir impulsos nervosos entre células neuronais, entre neurônios. Essa função é a função de neurotransmissores. Alguns aminoácidos têm a função de neurotransmissores, como é o caso do glutamato, do aspartato e também da glicina. Eles são produzidos por neurônios, são eliminados na sinapse nervosa e conseguem excitar os seus receptores no neurônio pós-sináptico. Além da função de neurotransmissão de impulsos nervosos, os aminoácidos também são precursores biológicos de diversas moléculas importantíssimas, como cetoácidos. Nós veremos no decorrer desse curso que alguns cetoácidos são importantíssimos para repor moléculas que são utilizadas em biossíntese, principalmente no ciclo de Krebs ou também no ciclo da ureia. Também aminoácidos produzem aminas biogênicas. Nós veremos serotonina, histamina, são aminas biogênicas derivadas de aminoácidos. Também aminoácidos são utilizados para produzir glicose, quando nós nos alimentamos de um excesso de proteína. Esse excesso de aminoácido que nós adquirimos são transformados em glicose. Também são transformados em nucleotídeos. Os nucleotídeos possuem bases nitrogenadas e boa parte dessas bases nitrogenadas tem como derivado comum alguns aminoácidos, além de produzir o grupamento M e também produzir a creatina. Uma outra função dos aminoácidos é o transporte de grupamentos amino para a produção de aminas biogênicas, para a produção de nucleotídeos, para a produção de M, de creatina e de outras moléculas que possuem grupamento amina. Os aminoácidos conseguem transportar esse grupamento amina e doar para a molécula que há necessidade para a sua síntese. Características gerais dos aminoácidos. Então, vimos no slide anterior que os aminoácidos possuem dois grupos funcionais: o grupamento ácido e o grupamento amina. Esse grupamento ácido e esse grupamento amina dá uma característica importante dos aminoácidos e, consequentemente, das proteínas, que é uma característica anfotérica. Ou seja, os aminoácidos funcionam de um jeito em pH ácido, funcionam de outro jeito em pH alcalino. Então, possuem dois grupamentos funcionais, grupamento amina e grupamento ácido. Possui a cadeia lateral, o R, que varia de aminoácido para aminoácido. Possui hidrogênio e possui o carbono, que é chamado de carbono alfa. Ok? Então, elementos chaves do aminoácido: carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Alguns aminoácidos, metionina, cistina, possuem enxofre. E a cadeia lateral desse aminoácido varia em cada aminoácido, e nós encontramos na natureza 20 tipos de cadeias laterais diferentes, o que nos dão 20 tipos de aminoácidos diferentes. Aí vocês poderiam me perguntar: só existe 20 aminoácidos na natureza? Não. Existem muitos outros aminoácidos, nós veremos no decorrer dessa aula, mas que podem entrar na síntese das proteínas apenas 20. E essa delimitação é dada pelo código genético. O código genético é quem determina quais aminoácidos vão entrar nas proteínas. E nós possuímos RNAT sintetases correspondentes simplesmente à produção de 20 aminoácidos que vão compor todas as nossas proteínas. Numerando assim os aminoácidos, nós veremos que a numeração dos aminoácidos ela é feita baseada nos carbonos. Cada carbono recebe uma numeração e recebe também uma letra do alfabeto grego, que representa a sua sequência. O primeiro carbono é o carbono da carboxila do aminoácido. Então, essa carboxila aqui é o primeiro carbono, ou seja, onde se inicia a proteína. Nós vamos ver, quando vermos a aula
de proteínas, que as proteínas podem ser divididas, né? As proteínas apresentam uma extremidade chamada extremidade carboxiterminal, ou C-terminal, que é justamente onde tem a carboxila, e a extremidade N-terminal, que tem o grupamento amino. Então, o primeiro aminoácido, ou melhor, o primeiro carbono do aminoácido é o carbono da carboxila. O segundo carbono vai ser o carbono alfa. Então, quando vocês escutarem falar, aconteceu isso no carbono alfa. O carbono alfa é justamente o segundo carbono da cadeia do aminoácido. Os outros carbonos são os carbonos da cadeia lateral. O terceiro carbono é chamado carbono beta, o carbono 4, o gama, o carbono 5, o delta, e o carbono 6, o epsilon. Obviamente, existem cadeias laterais, que é a lisina, pode ser até o carbono epsilon, mas existem outras cadeias laterais menores que não apresentam essa quantidade de carbonos, e obviamente a sequência vai seguir até a quantidade de carbonos que existir na cadeia lateral do aminoácido. Então, os aminoácidos apresentam um carbono alfa ligado a 4 elementos diferentes. Nós podemos ver aqui esse aminoácido ligado a um grupamento amina, ligado a uma carboxila, a um grupamento R que varia de aminoácido para aminoácido, e também a um hidrogênio. Então, são 4 ligantes diferentes. Por serem 4 ligantes diferentes, esse aminoácido apresenta pelo menos 2 estereoisômeros, ou seja, isômeros que possuem propriedades ópticas diferentes. O que é que significa isso? Se nós pudéssemos colocar esse aminoácido de frente para um espelho, nós, obviamente, observaríamos que todos esses grupos estariam contrários à molécula original. Então, isso significa um par de estereoisômeros, ou seja, 2 moléculas que são idênticas na sua composição molecular, mas espacialmente os grupos apresentam posições diferentes. E será que isso é importante? Veremos que sim, veremos que isso tem extrema importância. Mas antes disso, vamos ver como é que se dá a nomenclatura baseado nessa característica, nessa característica estereoespacial dos aminoácidos. Então, os aminoácidos eles são nomeados de acordo com a sua aparência com o L-gliceraldeído. Então, o L-gliceraldeído ele apresenta no seu carbono quiral mais próximo do grupamento funcional, no caso, o grupamento aldeído, ele apresenta esse carbono quiral mais próximo do grupamento aldeído, a hidroxila para o lado esquerdo. Se ele apresenta essa hidroxila para o lado esquerdo, esse gliceraldeído foi chamado de L-gliceraldeído, L de levógero, levógero significa do lado esquerdo. Por quê? Porque se ele apresenta 4 ligantes diferentes, no carbono quiral apresenta 4 ligantes diferentes, essa hidroxila pode ficar do lado direito e aí vai se chamar D-gliceraldeído, D de destrógeno. Pela semelhança com L-gliceraldeído ou com D-gliceraldeído, os aminoácidos também receberam uma nomenclatura muito parecida. Então, nós podemos observar aqui do lado direito um aminoácido, L-aminoácido, que não apresenta uma hidroxila, como acontece com L-gliceraldeído, mas apresenta o grupamento amino que está ligado ao carbono alfa. Se esse grupamento amino estiver do lado esquerdo, é chamado de L-aminoácido. Se esse grupamento amino estiver do lado direito, é chamado de D-aminoácido. Ok? Então, todas as proteínas dos seres vivos são formadas por L-aminoácidos. Então, os aminoácidos do tipo L compõem as proteínas. Os aminoácidos do tipo D não conseguem entrar nas proteínas, isso por características espaciais que não permitem com que eles formem proteínas. Nós podemos ver nesse slide
L-alanina e D-alanina em duas formas diferentes, a forma em perspectiva e a forma em projeção. A forma em perspectiva ele mostra o que os grupos que estão atrás. Essa ligação aqui mostra que esses dois grupos eles estão atrás. Essa ligação aqui mostra que esses dois grupos eles estão para frente do plano da molécula. E aqui, como nós costumamos ver nos livros, né, L-alanina e D-alanina. L-alanina, o grupamento amino do lado esquerdo, D-alanina do lado direito, mas apenas os aminoácidos do tipo L compõem as nossas proteínas, ok? Mas qual realmente a importância de se saber, por que o aminoácido é L, por que o aminoácido é D? Muitas propriedades biológicas das moléculas se baseiam na distribuição espacial desses grupamentos, né? Dois exemplos aqui, o ibuprofeno. Ibuprofeno é um anti-inflamatório muito utilizado, bastante eficaz, muito utilizado principalmente em pediatria. O ibuprofeno ele apresenta dois estereoisômeros. Um estereoisômero que é ativo, que consegue se ligar na ciclooxigenase, consegue inibir a atividade da ciclooxigenase. E esse é o estereoisômero que apresenta atividades que estou mostrando aqui, com o metil para baixo, com o hidrogênio para cima, com o carboxila para o lado direito e com esse outro grupamento aqui para o lado esquerdo. Esse aqui é o carbono quiral. O ibuprofeno inativo ele vai apresentar de uma distribuição de grupamentos diferente dessa e, portanto, inativa. Quando é extraído, quando é produzido ibuprofeno, ele é produzido muitas vezes é uma mistura racêmica, uma mistura de formas ativas e de formas inativas, e obviamente a proporção de formas ativas e de formas inativas é quem vai dar a característica da eficiência dessa molécula como molécula anti-inflamatória. Mais abaixo nós podemos ver uma outra molécula que também tem características bem parecidas, que é a talidomida. Talidomida, muitos de vocês devem conhecer, principalmente com relação o seu processo de alterar o desenvolvimento embrionário, né? Produzir, né, mutações que geram problemas no desenvolvimento embrionário. Mas a talidomida ela inicialmente foi utilizada como antiemético. E olhem só que ironia do destino. Talidomida, usado como antiemético, produz malformação congênita. Só que as mulheres, durante o desenvolvimento embrionário, apresentam muitos episódios de emese. Precisam tomar antiemético, e aí foi onde aconteceu o problema. A talidomida ela apresenta também uma forma ativa e uma forma inativa, o carbono quiral que está destacado em vermelho, né? E essa forma aqui é a forma ativa, e a forma inativa apresenta esse hidrogênio para baixo e esse grupamento do lado direito para cima, e ela não apresentava atividade nenhuma, mas a forma ativa ela apresenta uma atividade. Mas por que é tão importante a gente entender que lado está o grupamento para que aquela molécula seja realmente ativa? Vamos olhar aqui esse slide. Nesse slide nós podemos observar do nosso lado esquerdo uma molécula que apresenta um hidrogênio da esquerda, no meio um grupamento amino, do lado direito nós temos um grupamento carboxila, em cima um R, isso aqui é um aminoácido, digamos assim, um aminoácido ativo, o L-aminoácido. E desse outro lado aqui nós temos o D-aminoácido com o hidrogênio agora, em vez do lado esquerdo, do lado direito. O grupamento carboxila mudou de posição, foi para o lado esquerdo, mas o grupamento amino continuou na mesma posição. Se observarmos aqui o receptor para esse aminoácido, esse receptor ele consegue interagir com grupamentos específicos. Então, o título desse slide é Interação entre biomoléculas são estereoespecíficas, ou seja, os receptores possuem interação entre grupamentos que, se tiverem em posição errada, ele não vai conseguir interagir. É o que acontece aqui. O hidrogênio interage com essa parte do receptor, o grupamento amina com essa parte e o grupamento carboxila com essa outra parte aqui. Se nós invertermos tudo, o grupamento carboxila não vai conseguir interagir com essa parte da molécula, porque ela só consegue reconhecer e interagir com o hidrogênio. Então,
o L-aminoácido vai funcionar para interagir, o D-aminoácido não vai funcionar, e essa talvez seja a razão mais facilmente explicável de por que algumas moléculas que têm a mesma composição, a mesma estrutura, mas que apresentam apenas uma modificação espacial dos grupamentos químicos, conseguem ser ativas ou não com relação à sua atividade biológica. Então, vamos classificar os aminoácidos inicialmente de acordo com a capacidade que as moléculas têm de sintetizá-los. Então, de acordo com a capacidade que as células têm de sintetizar os aminoácidos, eles podem ser classificados em não essenciais, ou seja, as células conseguiram desenvolver uma rota metabólica para sintetizar aqueles aminoácidos. São eles o glutamato, a glutamina, a prolina, a arginina, serina, glicina, cisteína, aspartato, asparagina, alanina e tirosina. Todos esses aminoácidos, as células humanas conseguem, a partir de elementos mais simples, eles conseguem formar ou sintetizar eles. E os aminoácidos essenciais são aqueles que nós não possuímos rotas metabólicas capazes de sintetizar esses aminoácidos. Treonina, metionina, lisina, valina, leucina, isoleucina, histidina, fenilalanina e triptofano têm que ser adquiridos da alimentação ou de vegetais ou de outros animais que se alimentaram desses aminoácidos. Então, nós não conseguimos sintetizar apenas vegetais e apenas bactérias, porventura, que podem sintetizar esses aminoácidos, possuem rotas metabólicas que sintetizam os aminoácidos e nós adquirimos eles da alimentação. Então, para que nós possamos sintetizar nossas proteínas, nós sintetizamos os aminoácidos essenciais, mas temos que adquirir os essenciais para que as proteínas possam ter todos os aminoácidos disponíveis para a síntese delas. Então, qual o primeiro aminoácido descoberto? O primeiro aminoácido descoberto foi a asparagina. Nós podemos ver aqui a asparagina possui um grupamento o grupamento carboxila, o grupamento amina, que é o carbono alfa, o hidrogênio, que é a cadeia lateral da asparagina. Observemos que a asparagina apresenta um grupamento terminal aqui de amida. É uma amina ligado a um grupamento carbonila. A asparagina não tem esse nome por acaso. Ela foi descoberta em 1806 por pesquisadores que extraíram esse aminoácido, purificaram esse aminoácido a partir do aspargo. O aspargo que nós encontramos muitas vezes, né, no mar, né, durante os nossos passeios nas praias, eles possuem uma grande quantidade de proteínas com asparagina. Então, a partir do extrato bruto desse aspargo foi isolada a asparagina, foi o primeiro aminoácido a ser isolado em 1806. Então, vamos conhecer aqui os 20 aminoácidos que compõem as proteínas em seres vivos. Glicina é o aminoácido mais simples de todo. É o único que não apresenta carbono anomérico, que não apresenta carbono quiral. E por que não apresenta carbono quiral? Porque a cadeia lateral da glicina é formada simplesmente por um hidrogênio. Então, esse carbono quiral, esse carbono aqui, carbono alfa, apresenta um hidrogênio para cima e um hidrogênio para baixo. Então, se esses grupos se inverterem, vai ficar a mesma molécula. O outro aminoácido é a alanina, que apresenta um metil. A valina, que já apresenta um propil. A leucina, que apresenta essa outra cadeia lateral. A isoleucina, que é muito parecida com a leucina, diferenciando apenas porque esse metil ele sobe, se liga aqui. A metionina, que apresenta um grupamento enxofre. Fenilalanina, que apresenta esse grupamento aromático. Prolina. Asparagina. Glutamina. Serina, que apresenta uma hidroxila. A treonina, que apresenta um hidroxila um pouco mais próximo da cadeia principal. Cistina, ou melhor, cisteína, que apresenta o grupamento enxofre. Tirosina, asparagina, glutamato, triptofano, lisina, arginina e a histidina. De acordo com a classificação, de acordo com o grupo R,
os aminoácidos podem ser classificados em apolares, ou apolares e alifáticos. A gente vai ver por que eles são apolares e alifáticos, aromáticos, os polares que não são carregados e os polares que são carregados ou positivamente ou negativamente. Vamos começar pelos apolares e alifáticos. São eles a glicina, alanina, prolina, valina, leucina, isoleucina e metionina. O que nós podemos ver de semelhante entre esses aminoácidos? Seus grupos da cadeia lateral são formados por moléculas que não têm polaridade. E não são também cadeias fechadas, não são cadeias aromáticas. A gente tem outros que são apolares também, mas que possuem cadeias aromáticas. Esses são apolares, mas suas cadeias são cadeias abertas, formadas só por carbono e hidrogênio, basicamente. São responsáveis pelas interações hidrofóbicas entre as proteínas e lipídios, proteínas e proteínas, né? Proteínas e outras moléculas hidrofóbicas. Outra categoria de aminoácidos são os aminoácidos aromáticos. Os aminoácidos aromáticos também possuem a capacidade de interagir hidrofobicamente com outras moléculas, porque são formados por carbono e hidrogênio, assim como os apolares. Então, os aromáticos também são apolares. Entretanto, os apolares são formados por grupos fechados, um grupo aromático, um grupo benzeno. Então, a fenilalanina, a tirosina e o triptofano se enquadram nesse grupo de aminoácidos chamado aminoácidos aromáticos. Produzem interações hidrofóbicas e, no caso da tirosina, também pode produzir uma ligação de hidrogênio por apresentar a hidroxila terminal. Também encontramos os aminoácidos polares. Polares é aqueles que apresentam um grupamento polar na cadeia lateral. Esses polares podem ser não carregados, como é o caso da serina, da treonina, da cisteína, da asparagina e da glutamina. Apresenta hidroxilas, serina, treonina, apresenta grupamento sulfidrila, cisteína, apresenta grupamentos amida, asparagina e glutamina. Então, esses grupamentos eles conseguem formar ligações de hidrogênio ou pontos de sulfeto entre outras proteínas ou entre outras moléculas que são capazes de formar ligações hidrofílicas. Então, eles são polares, entretanto, não apresentam carga elétrica, diferentemente dos que são carregados, que apresentam na sua cadeia lateral um grupamento capaz de se ionizar dependendo do pH. Os carregados positivamente são a lisina, a arginina e a histidina, que apresentam um grupamento amina na cadeia lateral. Então, observem que alguns aminoácidos apresentam dois grupamentos amina. Lisina, arginina e histidina apresentam o grupamento amina na cadeia principal e um grupamento amina na cadeia lateral. Como o grupamento amina é um grupamento básico, ele tem uma tendência a atrair prótons. Quando os prótons estão em excesso no meio, ele atrai esse próton e se torna positivamente carregado. Então, por isso que esses aminoácidos são chamados aminoácidos carregados positivamente. Temos também os carregados negativamente, no caso do aspartato e do glutamato, que apresentam na cadeia lateral não um grupamento amina, mas apresentam um grupamento carboxila, que, semelhantemente ao grupamento carboxila da cadeia principal, também pode se carregar negativamente, dependendo do pH. Se nós tivermos um meio muito básico, esse hidrogênio, esse próton do grupamento carboxila, ele vai ser facilmente retirado da cadeia do aminoácido. Então, as proteínas, nós sabemos que elas podem ser quantificadas. Os aminoácidos também podem ser quantificados. E, na verdade, as proteínas, muitas delas podem ser quantificadas porque nós conseguimos medir a capacidade da luz interagir com aminoácidos aromáticos, com aminoácidos que têm sua cadeia lateral aminoácidos aromáticos, grupamentos aromáticos. Então, a ressonância eletrônica existente nessas cadeias essas cadeias aromáticas consegue interagir, consegue ressoar
com a luz e isso é capaz de absorver luz. Então, nós podemos observar aqui dois aminoácidos aromáticos, o triptofano e a tirosina, que tem grande capacidade de absorção de luz aqui próximo de 280 nanômetros. E esse é o local, essa é a posição do espectro eletromagnético onde nós utilizamos para medir proteína e para medir também aminoácidos. Muitas dessas proteínas são medidas porque nós medimos, na verdade, os seus aminoácidos aromáticos. E como é que esses aminoácidos são medidos? Então, rapidamente, né, só para a gente ter uma noção de como nós podemos dosar, como nós podemos quantificar a proteína e aminoácidos em uma solução. Uma fonte de luz emite uma luz monocromática, né, ou uma luz que não é monocromática, mas ela vai passar por um monocromador, uma policromática que vai passar por um monocromador e vai se tornar uma luz monocromática, ou seja, uma luz que vai incidir ou que vai percorrer num único comprimento de luz ou numa taxa de comprimento de luz muito fina, muito próxima. Então, essa luz ela vai incidir sobre uma cubeta que vai ter uma solução com aminoácidos, vai atravessar toda essa faixa de luz e vai ser captada por um detector. Nós temos uma luz que vai se incidir e uma luz que vai ser captada. A diferença entre o que incidiu e o que foi captado foi absorvida pelos aminoácidos. E, obviamente, quanto maior a quantidade de aminoácidos, mais luz vai ser absorvida. Então, a quantidade de absorvância vai ser diretamente proporcional à concentração de aminoácidos naquela solução. Nós podemos visualizar nesse slide aqui um nanodrop, que é um equipamento que utiliza a luz para medir a absorção em proteínas, né? Nós podemos ver aqui embaixo, ou melhor, aqui em cima, o ponto onde vai ser colocada a amostra. Essa gotinha aqui vai ser a amostra de aminoácidos. A luz vai incidir de baixo para cima, vai ser detectada aqui em cima num receptor, num detector. Então, a luz que passa por aqui ela vai ser absorvida dependendo da concentração de aminoácidos nessa gotinha. E nós podemos observar curvas semelhantes a essa, onde nós podemos detectar nessa solução RNAs que são absorvidos, o RNA ou o DNA que é absorvido aqui em 260 nanômetros, proteínas absorvidas em 280 nanômetros e solventes ou sais que porventura são utilizados para extração, para isolamento dessas proteínas que não foram completamente retiradas da solução e que apresentam absorção aqui menores, né, na faixa de 230, 240 nanômetros. Então, a cisteína é um aminoácido diferente, ela pode formar um dímero com outra cisteína e esse dímero é chamado de cistina. Então, nós podemos observar aqui uma cisteína, a cisteína apresenta um grupamento sulfidrila, outra cisteína com seu outro grupo sulfidrila e por uma reação de oxidação, essas duas sulfidrilas vão se unir através de uma ligação covalente, formando esse dipeptídeo chamado cistina. Essas cistinas são ligadas através de uma ligação de sulfeto, uma ligação covalente entre as duas cisteínas. Nós encontramos esse tipo de ligação principalmente na insulina. Então, nós podemos observar nessa figura a insulina. A insulina apresenta duas cadeias peptídicas, uma cadeia A, o alfa, e uma cadeia B, o beta. Ligando essas duas, nós temos aqui cisteína e nós temos aqui cisteína, que vão unir essas duas cadeias, impedindo que elas ajam sozinhas. Então, essas cadeias, né, muitas vezes, os aminoácidos conseguem fazer esse tipo de interação extremamente importante para a atividade da insulina. Além dos aminoácidos comuns, ou seja, aqueles que são encontrados, que são utilizados na síntese de proteínas, outros aminoácidos são produzidos depois que a proteína é sintetizada, ou seja, é uma modificação pós-traducional. Nós veremos mais adiante nesse curso o que significa modificação pós-traducional, mas é uma modificação que acontece na cadeia lateral do aminoácido e que não acontece durante a síntese do aminoácido, mas sim depois que o aminoácido
inserido na proteína e que essa proteína precisa para sofrer algumas alterações que não são nativas dela, mas que ela precisa adquirir para ter sua função melhorada. Nós temos aqui alguns aminoácidos desses que são chamados aminoácidos incomuns, como a hidroxiprolina, 4-hidroxiprolina, que nós temos também a 5-hidroxiprolina. Diferencia-se da prolina porque apresenta essa hidroxila aqui na cadeia lateral, na posição 5 ou na posição 4. 4-hidroxiprolina e 5-hidroxiprolina são aminoácidos muito comuns encontrados na proteína colágeno. Nós temos também aqui a adição de grupamento metil, trimetillisina, 3-metilhistidina, grupamento metil inserido na cadeia lateral. Esses grupamentos metis muitas vezes são inseridos principalmente em proteínas que se ligam ao DNA, que são as histonas, fazendo com que haja uma modificação na interação da histona com o ácido nucleico. Nós veremos isso na aula de regulação da expressão gênica. Então, nessa alteração no aminoácido, a proteína pode se desligar ou pode diminuir a sua interação com o ácido nucleico ou pode aumentar a sua interação com o ácido nucleico, fazendo com que aquele gene seja mais favoravelmente expresso ou menos favoravelmente expresso. Aqui, fosfoserina, também é uma modificação bastante encontrada, principalmente em aminoácidos que tem no seu grupo da cadeia lateral hidroxilas. E essa modificação ocorre principalmente para alterar a atividade de enzimas. Então, nós vamos ver serina, nós vamos encontrar também na tirosina e na treonina, que são aminoácidos que possuem hidroxilas na cadeia lateral. Carboxiglutamato é a adição de mais um grupamento carboxila numa cadeia que já tem um grupamento carboxila. Isso é muito importante, é uma modificação muito importante nos fatores de coagulação. Então, nós podemos observar que os fatores de coagulação são muito dependentes do cálcio. E a interação do cálcio com os fatores de coagulação acontece em resíduos chamados de carboxiglutamato. E por que é importante adicionar mais um grupamento carboxila? Para que o cálcio, que é bivalente, consiga interagir com duas cargas negativas do aminoácido. Nós temos aqui outro acetillisina, o grupamento acetil foi adicionado aqui, metilarginina, mais um caso de metilação, acetilcisteína, adição de outro grupamento acetil. Esses grupamentos acetil são também importantes, principalmente para transporte de aminoácidos. Trimetilalanina, grupamento metil, formilmetionina, adição de um grupamento formil. Outros aminoácidos incomuns, nós temos aqui o GABA. O GABA não foi adicionado nenhum grupamento diferente na cadeia lateral, ele é um aminoácido completamente diferente. O GABA ele é um receptor importante para... o GABA ele é um neurotransmissor importante como neurotransmissor inibitório, né? Então, muitas vezes a necessidade de diminuir a transmissão do impulso nervoso, e o GABA é um desses neurotransmissores importantes para bloquear ou para reduzir a transmissão neuronal. Histamina é um aminoácido também não encontrado em proteínas, mas extremamente importante na capacidade de desencadear reações alérgicas. Dopamina também é um neurotransmissor importante, hidroxila acrescentada aqui. Tiroxina é um hormônio da tireoide, também um aminoácido não encontrado em proteínas. Citrulina e ornitina fazem parte do ciclo da ureia. Cianoalanina, homocisteína, azacerina e S-adenilmetionina também são outros exemplos de aminoácidos incomuns que não são encontrados nas proteínas. Ok? Então, como os aminoácidos eles apresentam na sua cadeia grupamentos ácidos, grupamento amina, esses aminoácidos eles podem, dependendo do pH da solução, eles podem se ionizar. Então, nós temos aqui do lado esquerdo a forma não iônica dos aminoácidos e do lado direito a forma zuiterônica ou zuiteriônica, que é a forma bipolar ou dipolar do aminoácido.
Então, o aminoácido ele pode estar na sua forma não ionizada ou na sua forma bi-ionizada, com o grupamento amina ionizado, com o grupamento ácido também ionizado. Então, por ter grupamentos ácidos e básicos, como eu já havia falado, essas substâncias, essas moléculas são chamadas anfóteras ou anfotéricas. Então, como é que o aminoácido se comporta de acordo com o pH em que ele está inserido? Então, dependendo do pH em que ele está inserido, esse aminoácido ele pode adquirir cargas diferentes. Então, vamos só ver esse exemplo aqui. pH 1. pH 1 significa pH ácido. pH ácido significa excesso de cargas positivas, excesso de prótons. O que é que vai acontecer com esse próton? Ele vai impedir, né, pelo próprio equilíbrio químico, ele vai impedir que esse outro próton se ionize, e por afinidade o excesso de prótons vai se ligar em grupos que tenham a capacidade de atrair esses prótons, no caso aqui do grupamento amina. Então, em pH 1, nós temos que esse próton não se ioniza e o excesso de prótons se liga ao grupamento amina. Então, em pHs ácidos, nós temos aqui o aminoácido na sua forma catiônica com carga mais 1. À medida que nós vamos alcalinizando a solução, nós vamos retirando os grupamentos ácidos. Então, se nós retirarmos os grupamentos ácidos, nós vamos ter dois prótons que podem sair, né, dos seus grupamentos para o meio, para compensar a retirada dos grupamentos ácidos. Nós temos o próton da carboxila e o próton do grupamento amina. Só que nesse caso aí nós temos uma diferença de capacidade de ionização. O próton do grupamento amina ele tem uma capacidade de ionização muito menor do que o próton do grupamento carboxila. Então, à medida que nós vamos retirando os prótons, o primeiro próton a sair vai ser o próton da carboxila. Então, retiramos o próton aqui, o próton da carboxila saiu, gerou uma carga negativa. Como nós temos uma carga positiva aqui e aqui nós temos uma carga negativa, essas cargas se anulam, gerando, portanto, uma carga zero. Isso aqui nós subimos o pH de 1 para o pH 7, por exemplo. Essa forma aqui é chamada de forma neutra ou forma zwitteriônica. É o zwitterion. Essa forma zwitterion ela possui anulação de cargas e, portanto, a incapacidade de ser atraída ou de ser repelida por grupamentos positivos ou negativos. Se nós continuarmos aumentando o pH dessa solução, ou seja, nós retiramos mais ainda hidrogênios, aí nós chegaremos num pH, por exemplo, 13, capaz de retirar esse próton daqui. Esse próton vai sair e vai restaurar a neutralidade desse grupamento, restando apenas a carga negativa do aminoácido. Então, com pH alcalino, esse aminoácido ele apresenta uma forma aniônica. Então, pH ácido, forma catiônica, pH básico, formas aniônicas, e pH neutro aqui, uma forma zwitteriônica. Então, a desprotonação dos grupos ácidos e amino produz uma curva de titulação típica. E por que apresenta uma curva de titulação típica? Se nós observarmos, se nós lembrarmos do slide anterior, a saída do primeiro próton, ou seja, o aminoácido ele está na sua forma, vamos olhar aqui novamente, na sua forma catiônica, carga positiva. À medida que nós retiramos esse primeiro próton, nós observamos que esse equilíbrio aqui entre a forma catiônica e a forma zwitteriônica, ele apresenta uma constante de equilíbrio que nós vamos chamar de constante de equilíbrio K1. Da mesma forma, se nós retirarmos o segundo próton, vai existir também uma constante de equilíbrio aqui entre a forma zwitteriônica e a forma aniônica, que nós vamos chamar de K2. Para K1 existe um pH, para K2 existe um outro pH. Então, vamos chamar esse pH de pK1 para o grupo carboxila e pK2 para o grupo aniônico, para o grupo amina.
tá certo? Então, vamos ter pK1 e pK2. pK1 e pK2 vão ser importantes principalmente para determinarmos a capacidade tamponante daquele aminoácido. Nesse slide, nós podemos ver a curva de titulação da glicina numa concentração de 0,1 molar a uma temperatura de 25 graus Celsius. A glicina é o aminoácido mais simples que se conhece, com sua cadeia lateral portando apenas o hidrogênio. Os dois grupamentos ionizáveis da glicina são a carboxila e o grupamento amina. Nós podemos ver nessa parte superior da figura toda a cascata de ionização da glicina. Em pHs muito ácidos, nós temos o grupamento amina protonado e também protonado o grupamento carboxila. Com o aumento do pH, nós temos a desprotonação do grupamento carboxila e a manutenção da protonação do grupamento amina. Então, em pHs muito baixos, nós temos que o aminoácido ele possui carga elétrica positiva. Em pHs maiores ou médios, nós temos um pH na qual o aminoácido apresenta uma carga positiva e uma carga negativa, ou seja, uma anulação de cargas, uma carga neutra. O pKa nada mais, nada menos é do que um pH na qual metade das moléculas está na forma positivamente carregada e a outra metade na sua forma zwitteriônica. Para a glicina, esse pK1 corresponde a 2,34. Seguindo o aumento do pH, nós podemos observar também que posteriormente, com o aumento do pH, nós teremos a desprotonação também do grupamento amina. Então, a retirada desse grupo, a retirada do próton do grupamento amina vai tornar esse grupamento amina sem carga elétrica, mantendo essa carga elétrica negativa da carboxila. Esse aminoácido posteriormente ficará com carga elétrica líquida negativa. O pH que faz com que o aminoácido saia da sua forma zwitteriônica para a sua forma com carga elétrica negativa é chamado de pK2. No caso da glicina, esse pK2 vai ser 9,6. Então, nesse pH, metade das moléculas vai estar na sua forma zwitteriônica, a outra metade vai estar na sua forma carregada negativamente. Nós podemos observar aqui, nessa mesma imagem, duas regiões em azul bastante interessante. Mesmo aumentando a quantidade de bases, nós não temos um aumento pronunciado do pH nessa faixa em torno de 2,34, em torno de 9,6. Isso significa que a glicina ela tem a capacidade de tamponar, ou seja, a capacidade de estabilizar o pH mesmo com variações adicionais de base ou de ácido em pHs próximo de 2,34 e próximo de 9,6. Nessa mesma figura, nós podemos observar também um ponto bastante interessante, que é o ponto isoelétrico, 5,97. É o pH na qual todas as formas vão estar na sua totalidade, na sua forma zwitteriônica, ou seja, nesse pH, os aminoácidos eles possuem uma carga elétrica neutra, carga elétrica líquida neutra. Então, o ponto isoelétrico, definição, valor do pH, onde a carga líquida do aminoácido é igual a zero. Então, nesse pH, já que a carga elétrica é zero, se esse aminoácido for submetido a um campo elétrico, não haverá movimento desse aminoácido. Certo? Como é que nós calculamos o ponto isoelétrico de um aminoácido que apresenta apenas um grupo carboxila e um grupamento amino? Só fazer uma média aritmética dos dois pKa. pK1 mais pK2 dividido por 2, nós obteremos o ponto isoelétrico desse aminoácido. Nessa outra imagem, nós observamos agora uma curva de titulação do glutamato. O glutamato é um aminoácido que apresenta na sua cadeia lateral um segundo grupo carboxila. Então, nós obteremos uma curva com 3 estágios em vez de 2 estágios, como observamos na glicina e em outros aminoácidos que não possuem na sua cadeia lateral nem grupos carregados positivamente, nem grupos carregados negativamente.
Então, nesse caso, nós observamos a parte superior da figura, o glutamato, em pHs baixos, em pHs ácidos, nós temos a protonação no grupamento amina. Com o aumento do pH, nós obteremos essa segunda estrutura, ou seja, a retirada do primeiro próton, e esse próton vai ser retirado da carboxila mais próxima do grupamento amina, deixando assim o aminoácido com carga elétrica líquida neutra, ou seja, o zwitterion. Aumentando-se o pH, nós vamos retirar agora o próton, o segundo próton, o próton da carboxila da cadeia lateral, por isso que nós chamamos aqui de PKR. E posteriormente, com o aumento do pH, nós retiraremos o próton do grupamento amino. Então, nós teremos aqui três regiões, PK1, PKR e PK2, que podem ser consideradas regiões tamponantes para o glutamato. Então, para o glutamato, o PK1 vai ser 2,19, o PK2 4,25 e o PKR, desculpe, 4,25 e o PK2 9,67. E o ponto isoelétrico vai ficar onde? Bem, o ponto isoelétrico vai ficar entre o momento em que a carga elétrica ela é positiva e ela é negativa, ou seja, no meio termo. Então, significa o quê? Se o ponto isoelétrico é esse aqui, então nós vamos fazer a divisão, ou melhor, a média aritmética entre o PK1 e o PKR. Então, a média aritmética entre PK1 e PKR vai nos dar aqui o ponto isoelétrico, que nesse caso aqui é 3,22, somando 4,25 com 2,19, dividindo por 2, 3,22. Nessa outra imagem, nós temos aí a curva de titulação da histidina. Então, a histidina, ao contrário do glutamato, ela apresenta um grupamento amina na cadeia lateral. Então, esse grupamento amina também vai ser ionizado, só que nós teremos um aminoácido em meios ácidos com duas cargas positivas, porque os dois grupamentos aminas serão ionizados. Com o aumento do pH, nós atingiremos o PK1, na qual metade vai estar na sua forma dupla positiva e metade vai estar na sua forma monopositiva. Por quê? Porque o primeiro grupamento, o primeiro próton foi retirado do grupamento carboxila. Posteriormente, nós atingiremos o pH para o segundo estágio, que é o PKR, com a retirada do segundo próton, e esse próton vai ser retirado da cadeia lateral. E, finalmente, o PK2, com a retirada do terceiro próton, esse próton vai ser retirado do grupamento amino da cadeia principal. Então, para a histidina, nós temos pelo menos quatro fases, né? Pelo menos quatro estruturas diferentes, com carga mais 2, com carga mais 1, com carga 0, que é a forma zwitterion, e com carga menos 1. O PK1 para a histidina é 1,82, o PKR 6 e o PK2 9,17. Quando nós olhamos o ponto isoelétrico é esse aqui, então vai ser a média entre PKR e o PK2, nós obtemos 7,59. Então, apenas a histidina tem condições de exercer atividade tamponante em um ambiente de pH neutro. Então, pH aqui próximo de 7, né? Ele mantém aí um poder tamponante. Nessa tabelinha, nós podemos observar todos os aminoácidos com algumas características, como PK1, PK2 e o PKR, né? Nós podemos observar o que eu havia falado, o ponto isoelétrico da histidina é o único próximo de 7,5, 7,4, que é o pH fisiológico, né? Nós podemos observar aqui também a ocorrência desses aminoácidos em proteína. O aminoácido mais abundante em proteína que é a leucina, 9,1% de todas as proteínas tem leucina, e o menos abundante aqui é o triptofano com 1,4%. Nessa outra tabela nós podemos observar os pontos isoelétricos das proteínas.
né? As proteínas têm diversos pontos elétricos e esses pontos elétricos, obviamente, são dependentes da composição de aminoácidos dessa proteína, como, por exemplo, a pepsina, com pH de pontos elétricos menor do que 1, muito provavelmente vai ter muitos aminoácidos ácidos na sua composição para que tenha um ponto elétrico próximo do ácido. Assim como a lisozima, citocromo C e quimiotripsinogênio apresentam pHs, pontos elétricos bastante básicos, indicando que a sua composição de aminoácidos também apresenta aminoácidos também básicos. Então chegamos ao fim de mais uma aula. Próxima aula nós veremos a continuação desse assunto com aminoácidos 2. Até lá!